Estou aqui porque a professora Paula Godinho não conseguiu vir, encaminhou-me esta incumbência, imagino porque o título para este debate que vocês imaginaram tem a palavra utopias. E, de alguma maneira, no doutoramento que estou a fazer, a ideia das utopias é uma ideia chave para esta investigação. Eu preparei um texto, é um bocado desagradável ler, sempre vou ser muito mais lançador que o Ricardo, certamente, mas pelo menos não me vou perder naquilo que quero dizer. Então, há exatamente 2 semanas pude participar numa sessão que inaugurou uma exposição fotográfica. As fotografias foram tiradas em abril de 1938, numa pequena aldeia dos Pirineus franceses, Saint-Lary-Soulan. Durante 4 dias em que aquelas montanhas entre os Pirineus de Aragão e a Occitânia francesa viram cruzar a fronteira mais de 6.000 pessoas que fugiam do avanço das tropas de Franco. A grande maioria mulheres, velhos, crianças não combatentes que evacuavam as suas aldeias e preferiram o exílio em França a viver fora da República. A Bolsa de Bielsa é como esta história é conhecida. Foi uma das muitas histórias da resistência ao avanço dos nacionais. Uma história de cumplicidade com a população que tinha visto, em poucos anos, todas as esperanças de mudança afundarem-se na guerra. Este êxodo civil, que durou vários dias pelas montanhas com neve, a aviação de Hitler e Mussolini bombardeavam as aldeias abandonadas em dias alternados. No ensaio das novas técnicas de terror pelo ar, o resultado foi a mesma destruição que em Guernica. A fuga da população evitou o pior. Pouco tempo antes, a frente do Ebro tinha caído e as forças da República retiravam para os territórios onde ainda podiam combater, Catalunha e Valência. Bielsa era vale fronteiriço, onde nesta retirada a 43ª Divisão do Exército Republicano resistiu durante 166 dias e guardou livre o acesso à fronteira. Acharão estranho ou algum capricho da história um pequeno vale dos Pirineus de Aragão ter protagonizado a resistência extraordinária das causas perdidas, porventura só visivelmente perdidas a esta distância. 7.000 homens esgotados, mal armados e em risco de debandada, contra uma força 2 vezes superior, com aviação alemã e italiana e todas as armas modernas. A central elétrica de La Fortunada justificava o interesse estratégico do vale, de tal maneira que, perante a previsível retirada das forças republicanas, um acionista da Sociedade de Exploração da Central reuniu-se com Beltrán, comandante-chefe da 43ª Divisão, para lhe oferecer dinheiro em troca da preservação da Central. Beltrán faz o contrário e garante que os fascistas vão encontrar uma central destruída onde não poderão produzir eletricidade por algum tempo. Na verdade, este tempo foi curto. Neste sábado, de há 2 semanas atrás, conheci Martim. Tem hoje 97 anos. Tinha 15 quando a guerra começou, 17 neste episódio de Bielsa. Com a calma ganha com os anos, conta-nos que era demasiado jovem e que por isso, apesar de mobilizado na brigada mista que retirava do Huesca, não tinha um fuzil, mas combatia com uma pá, com que ora escavava trincheiras, ora sepulturas. Em junho é dos últimos a passar a fronteira por esta abertura, depois de ter cruzado as aldeias destruídas. Espetáculo dantesco, garantia. Como a outros combatentes que chegam à França, é-lhe dado a escolher reentrar por Irún, para território controlado pelos franquistas, ou entrar pela Catalunha para voltar a combater. Como quase todos os seus companheiros, volta à guerra, até a derrota se instalar por todo o lado. Cai Barcelona, cai Valência, cai Madrid. A República vai para o exílio. Neste momento, Martim volta a entrar em França, onde escapa de um fuzilamento provável. Pouco tempo depois, França é ocupada pelas forças do Reich e Martim junta-se à resistência. Simplesmente não quis fazer o que Pétain nos exortou a fazer, obedecer ao inimigo, contava-nos. Como conhecia bem as montanhas, em 44, tinha como função passar pessoas pela fronteira, desta vez de França para a Espanha, algumas delas em direção a Lisboa, onde esperavam apanhar um barco para as Américas.
ali mesmo, na pequena aldeia onde estávamos, hoje transformada nessa espécie de parque temático em que a montanha é local de lazer citadino e reserva etnográfica de formas de vida passadas, ali mesmo onde o ski alpino garante as visitas e a economia local, ali mesmo, numa casa-refúgio da resistência, Martim descansava com os seus passageiros e preparava-se para a última jornada de 20 km a pé pela montanha. Vincent era o cúmplice e quem garantia uma porta aberta, uma bebida quente, uma cama com palha. Martim levanta a cabeça, olha à volta e pergunta se Vincent ainda vive. Já não, respondem, mas a sua viúva está ali mesmo. Uma mulher mais nova levanta-se. Os dois levantam-se e procuram-se no meio da assistência. Os braços que se abraçam no reconhecimento. As palavras que trocaram foram entre eles. A emoção foi partilhada por todos. Houve outros testemunhos de gente que fez aquela travessia. Lágrimas com as memórias dolorosas de quem era criança e viu o seu mundo acabar de repente. Fugir das bombas que caíam dos céus, do exército de mouros, como eram conhecidas as tropas franquistas, das atrocidades da vingança sobre as populações que lutaram ao lado da República, que acreditaram que as pessoas eram iguais e que a terra podia ser repartida. Lágrimas de quem se lembra ainda da recepção solidária da população daquele lado da fronteira e dos comboios que nos dias a seguir os conduziram para campos de refugiados, a que chamavam campos de concentração. Muitos preferiram voltar nos meses a seguir, ou anos. Outros ficaram por França porque tinham familiares e amigos que nunca consideraram realmente aquela fronteira uma separação eficaz entre os povos da montanha. E lágrimas também das crianças francesas, hoje octogenárias, que viveram aqueles dias em que a aldeia se encheu de gente do outro lado e o cotidiano foi subitamente interrompido pela brutalidade e desespero que presenciavam sem entender. E outros relatos mais atuais. António Escalona, como todos de Bielsa, filho e neto de refugiados. Primeiro alcaide da democracia, eleito pelas listas do PSOE em 1979. Até 82, dizia, já era autarca há 3 anos, era parado pela Guardia Civil a cada vez que entrava no carro para sair da aldeia. Arma apontada à cara, interrogatórios à maneira franquista, uma transição onde as armas ficaram todas do mesmo lado, a impunidade também. Neste dia, há 15 dias atrás, que tive o privilégio de assistir a esta sessão, celebrava-se o 88º aniversário da proclamação da República. Essa República efêmera que viu acontecer um processo revolucionário ao mesmo tempo que uma guerra, que combateu o fascismo na sua forma ibérica, ao mesmo tempo que foi instrumento de Stalin na aniquilação das forças da esquerda espanhola, que travou e perdeu uma guerra, antecâmara de outra mundial que veio logo a seguir, que na realidade começou ali, com a sublevação franquista em Marrocos e o apoio da Europa fascista, com a hipocrisia inglesa e francesa, refugiadas numa neutralidade impossível, com a cumplicidade ativa de Salazar, com Primo de Rivera e com Franco. Mas também com a solidariedade proletária, que combateu em todas as frentes, através das brigadas internacionais, com milicianos e milicianas que fizeram das armas a sua utopia concreta, para defender a Revolução primeiro, terra e liberdade, numa Espanha tão maioritariamente agrária, para lutar pela hipótese socialista, numa Europa à beira da catástrofe. Defender a República depois, o último bastião, símbolo em decadência do Estado que oprime, mas simultaneamente a resistência à forma autoritária que o fascismo representou nessa Europa do capitalismo nos anos 30. Conta quem sabe que na construção desta central elétrica La Fortunada, em Bielsa, inaugurada em 1923, os senhoritos que vieram de Barcelona e Madrid, com os planos e a responsabilidade da obra, faziam um homem e um burro subir todos os dias por uma pista da montanha, 8 horas para cima e outras tantas para baixo, só para lhes ir buscar o gelo como gostavam de beber o café e as copas antes da sesta. Os magos da energia de então, construtores da industrialização da costa basca, de Zaragoza e de Barcelona, não se privavam dos privilégios de classe, que sob muitos aspectos eram ainda os do antigo regime. 88 anos depois, nesse dia 14 de abril,
estava eu em Saint-Lary, 2 carrinhas de polícia deslocaram-se em urgência a uma destas aldeias para retirar e lavrar o auto de desobediência a alguém que na sua janela colocou a bandeira tricolor da República. Pouco tempo antes, Manuela Carmena, alcaidessa eleita pela esquerda, via, a 10 de abril, o Tribunal Administrativo número 8 de Madrid decidir que não podia mudar a toponímia da cidade, mexendo nos nomes fascistas. No caso, calha caídos da Divisão Azul, a legião de voluntários falangistas que combateu sob o comando nazi na frente oriental da Segunda Guerra Mundial, e aqui chamava com algum carinho andrajosos impávidos. A Operação Barbarossa, que o antropólogo Eric Wolff definiu como um exemplo da utopia racial do nacionalsocialismo na sua pretensão de instituir a imaginária comunidade do Volk. Estes espanhóis que seguiram o exército nazi na fracassada tentativa imperial na Rússia são heróis intocáveis na consolidada democracia espanhola, ainda hoje. A Legião Condor, a mesma aviação alemã que abateu sobre Bielsa as suas bombas e depois sobre Barcelona, Madrid, Valência e Guernica, continua a ter nomes de ruas, de parques, de encruzilhadas em muitas cidades espanholas. Há quem chama isto transição para a democracia. Mas será uma transição repleta de valas comuns, escondidas pelo estranho compromisso que ainda hoje determina muito da política no Estado espanhol. E veio isto a propósito dos sentidos precários da história com que esta sessão nos desafia. Não posso deixar de pensar neste outro relato, uma história também da Guerra de Espanha, nos seus inícios, e quando a CNT-FAI participava no Governo da República e Andreu Nin, dirigente do PUM, era delegado da Justiça do Governo catalão de Companys. 2 militantes trotskistas catalães encontram-se com dirigentes do Movimento de Libertação de Marrocos. Neste encontro combinam dar os passos necessários para que a República e o seu governo em Madrid pudessem reconhecer a pretensão da independência, fornecer armas ao movimento de libertação, a troco deste atacar a retaguarda de Franco e também a sua base logística. O plano era comprometer o governo catalão, onde o PUM exercia influência, e a partir daí tentar estabelecer um compromisso com Madrid. A República acossada não estava pronta para se desfazer dos territórios coloniais e dispôs só à primeira parte do plano: fornecer armas, se for para atacar Franco ainda vá, reconhecer o direito à autodeterminação à população marroquina nunca. Guradas as hipóteses, os 2 catalães voltam a Marrocos para dar as más notícias aos seus interlocutores que se desinteressam do plano. Os 2 ainda argumentam que o melhor é fazer o acordo, levar as armas e depois fazer delas aquilo que bem entendessem. Mas, naturalmente, entre uma república colonial e um general de bigode que a tinha representado no território africano ocupado, os marroquinos preferiram seguir o seu caminho, alheios aos destinos da Europa. O episódio dá-nos talvez um vislumbre do que podem ser esses sentidos precários da história. De uma história que podia ter sido uma coisa, mas que foi outra. Dos seres intermináveis que nos fazem pensar nas circunstâncias e nas pessoas que foram protagonistas e que em larga medida determinaram o mundo que veio a seguir e aquele em que vivemos hoje. O se desta história marroquina podia ter mudado o curso da guerra. É um se gigantesco, capaz de nos fazer formular outras perguntas. E se a Guerra de Espanha nunca tivesse significado uma derrota das forças fascistas na Europa? E se Madrid e Valência nunca tivessem caído? E se Stalin nunca tivesse tomado o controle de Barcelona e do exército republicano, decapitando o PUM e a CNT? E se Picasso nunca tivesse tido de pintar Guernica? E se a Legião Condor, Hitler e Mussolini tivessem tido em Espanha a sua primeira derrota? E se o êxodo da população de Bielsa nunca tivesse acontecido e hoje não houvessem filhos de refugiados, mas filhos e netos de quem tivesse conseguido expulsar os fascistas das suas terras? E se Mário Dionísio, por cá, ouvido colado à rádio, a ouvir Rafael Alberti declamar o seu romance em defesa de Madrid, sentindo essa guerra como sua, apesar, ou talvez por causa do país agrilhoado, esvaziado, dos amigos presos e torturados, nunca tivesse desesperado com o não passarão. Isso tanta coisa, mas a história não se faz no condicional e os seus sentidos precários
serão talvez melhor entendidos se olharmos os momentos que não se cumpriram, as promessas de um futuro que não aconteceu. Esses vislumbres desfocados estarão as utopias dos séculos anteriores, que fizeram a Guerra de Espanha, que fizeram o Martim e tantos outros da sua geração combater sempre, sem desistir. Chegando aqui, cabe perguntar se serão as utopias dos séculos XIX e XX responsáveis pelas atrocidades das guerras e do mundo caótico em que vivemos. Serão estas o pecado original de todos os conflitos nas suas aparências políticas ou religiosas? Será Rafael, o viajante português, personagem de More, que nos conta a vida na Ilha da Utopia, um verdugo disfarçado para os tempos que estavam para vir? O futuro é um país estranho, lembra-nos o historiador José de Fontana, ao mesmo tempo que exorta cientistas sociais e historiadores em particular para a tarefa de reinventar um novo futuro, que é ainda um país desconhecido. Experiência e expectativa são o par de conceitos que Paula Godinho, no seu último livro, nos faz considerar a partir da relação entre o antigo e o futuro, a recordação e a esperança. Para a antropologia, que olha o futuro como uma hipótese de construção coletiva e não como um destino selado, ou para quem procura uma ideia do tempo histórico, teremos de prestar atenção às rugas de um ancião ou às cicatrizes, em que está presente um destino da vida passada, diz-nos Reinhard Koselleck. Não se para de idear, de pensar o futuro, salienta Paula Godinho, mesmo quando nos dizem constantemente que o futuro está suspenso, ou pior, que terá caído nas malhas da absoluta previsibilidade. Diz-nos o relatório do Future Today Institute que a inteligência artificial é a tendência declarada das mudanças tecnológicas que temos pela frente, que vivemos já em grande medida. Que a biotecnologia, através da nanomedicina, pode vir a significar cuidados de saúde personalizados através de tatuagens de pele artificial que libertam medicação por nanotubos e avaliam a reação do paciente por microsensores. Que as tecnologias de reconhecimento facial, os óculos de realidade aumentada, são já realidades utilizadas no controle das populações. Que o dinheiro líquido vai desaparecer em 2030, no espaço europeu, antes disso, na China e na Índia. Júlio Verne e Orwell, numa fusão da realidade que é simultaneamente um sinal desta crise planetária. Talvez essa barbárie que vaticinava Rosa Luxemburgo quando o capitalismo era muito mais o cheiro a pólvora do que microchips. Ter hoje um computador, um tablet e um telefone Android parece-nos natural. E continua a parecer-nos natural quando temos de mudar de aparelho cada 2 ou cada 3 anos. Não queremos ser obsoletos, claro. E mesmo se não nos importarmos muito de o ser, há obsolescência programada dos materiais feitos para não durar. O outro lado disto são cidades. Por exemplo, no Ghana, um subúrbio de Agbogbloshie, onde 20 mil pessoas vivem do lixo tecnológico que chega diariamente em contentores. Queimam o plástico a céu aberto e da cinza fumegante retiram com os dedos minúsculos circuitos de cobre e de ferro com que fazem bolinhas que vendem a peso. Vivem do lixo de uma civilização tecnológica, constroem cidades de lixo onde vivem. Na utopia de consumo em que vivemos, outros vivem do nosso lixo, sentados numa montanha que cresce cada dia. Nestes territórios, que são já chamados a Lapónia espanhola, o abandono e deserto demográfico, procuro sinais do que pode vir a ser, vislumbres de um futuro, ainda que improvável. Procuro-os no Porto também, onde os efeitos da última crise, levaram muitas pessoas a procurar alternativas nos recursos disponíveis, sem nada esperarem do Estado, sem ficarem à espera do ciclo favorável da economia que não chega nunca. A imaginação é a função que pertence à esfera do pensamento mítico e existe em cada um de nós, de cada vez que imaginamos um mundo onde o impossível é não só pensável, mas possível. Lembra-nos Maurice Godelier. Sem a certeza das grandes utopias que queriam transformar o mundo, talvez só, como sugere a filósofa Marina Garcês, quando reflete sobre o seu próprio percurso na sua Barcelona natal dos anos 90, nenhum relato de progresso se aplica a estes tempos, mas podemos manter uma atitude emancipatória sempre que pensarmos que o vivido não é uma etapa em direção a um futuro melhor, mas antes uma ferramenta para uma vida mais digna. Na utopia concreta de Bloch,
A esperança é projeto de luta e ruptura que assenta na história de uma força social e do papel que esta desempenha, mesmo que pouco reconhecido. A esperança perigosa, a esperança possibilidade, a esperança emoção serão assim um programa possível, talvez mesmo necessário para os tempos que vivemos. Boa tarde a todas e todos. Já também agradecer o convite simpático formulado. Ao contrário do João, não tenho uma intervenção plenamente estruturada, mas penso que terei com relativa facilidade ao estruturar em geral. Mas penso que conseguirei, pelo menos há menos uma semana que ando a pensar bastante naquilo que vos venho dizer. Parte de uma primeira ideia, que é, respondendo um pouco também à exortação do título da conferência, que é o nosso tempo, a paisagem cultural do nosso tempo lida muito mais facilmente com distopias do que com utopias. Ou seja, no momento de imaginar o futuro, se for ver a ficção produzida nos últimos 20, 30 anos, muito mais facilmente encontramos um desenhar de uma sociedade fundamentalmente distópica, ou seja, mais opressiva, mais injusta, menos igual, atravessada por conflitos, ou por apocalipses, ou crises profundas, colapso das normas de interação social que nos são familiares, do que propriamente a projeção de um futuro mais justo, mais igualitário, mais fraterno. Enfim, aquilo que nós, de uma maneira geral, nos referimos quando pensamos em utopia. E isso, essa dificuldade de imaginar, de conceber, ou pelo menos de projetar depois em suportes partilháveis, filmes, livros, música, etc., uma ideia de uma sociedade mais livre, mais igualitária e mais justa, esta dificuldade também diz qualquer coisa sobre o nosso tempo e sobre a nossa incapacidade precisamente de superar, e acho que convém não evitarmos demasiado o grande elefante no meio da sala, o impacto histórico do colapso da União Soviética em 1991. É certo que, muito antes do colapso do socialismo real, várias informações e relatos provenientes daquelas partes do mundo já nos davam a entender que provavelmente as ambições, os desígnios, os desejos das pessoas que deram a vida e que lutaram para criar uma sociedade mais justa não estavam propriamente a ser materializadas naquele contexto. E escuso-me de entrar em grandes pormenores sobre isso, mas penso que todos nós estaremos mais ou menos conscientes de que por trás de uma fachada de uma sociedade mais justa, mais livre e mais igualitária se abrigavam formas de opressão particularmente intoleráveis. E portanto esta desnecessidade do regime soviético e depois o seu colapso, obviamente revelou de forma mais evidente essa desnecessidade, de alguma maneira tornou mais difícil, se não mesmo interdito, pensar em termos palpáveis um outro tipo de sociedade. E portanto o que nós temos quando imaginamos o futuro é ou uma projeção mais ou menos inamovível do tempo em que vivemos, pequenas variações, ou então algo muito pior, distintivamente pior. E isto diz muito sobre o tempo em que nós vivemos. Agora passo daqui para um salto quase mortal, direi, para a ideia de revolução, porque também ela se tornou cada vez mais difícil de pensar. Ela foi amplamente inflacionada, nós estamos constantemente a ouvir falar de revoluções no plano da estética, de revoluções no plano da finança, de revoluções no plano da tecnologia, revoluções no plano da ciência, revoluções no plano da arte, e à força de se tanto ouvir falar em revolução, esta ideia disruptiva, de ruptura radical, profunda, integral, com determinado estado de coisas, de alguma maneira foi-se diluindo, ou tornando cada vez menos pensável. Revolução, o significado original de revolução etimológico, um termo emprestado da astronomia, a revolução basicamente era um movimento de um corpo celeste sobre si próprio e, portanto, pressupunha, quando uma revolução terminava, estávamos exatamente onde tínhamos começado. Esta era a ideia de revolução. E não é por acaso que, originalmente, e até à Revolução Francesa, a compreensão da história, a percepção da história, toda ela apontava para esta ideia de uma certa inamovibilidade das coisas. Ou seja, a forma como se imaginava o tempo histórico era fundamentalmente estável,
uma imagem do tempo, o tempo profano vivido era uma imagem do tempo da eternidade, relativamente estática, e as coisas regiam-se por um direito natural, que era ele próprio uma projeção do direito celestial e divino. Soberano era mais ou menos a imagem do rei, mas profana, na terra, e quando um soberano de alguma maneira interferia com o direito natural dos seus súbditos, com o conjunto de costumes, hábitos, tradições, liberdades, privilégios institucionalizados, havia uma revolução através da qual eram restaurados esses direitos. É esse o significado fundamental da gloriosa Revolução Inglesa, que é quando o termo da astronomia passa a ser aplicado ao termo da política. Enfim, e esta ideia de uma transformação, mas também de uma restauração das coisas. E portanto esta imagem estática do tempo era o que caracterizava a imaginação histórica, pelo menos enfim, da Europa cristã, católica como protestante. Evidentemente que havia já um conjunto de indícios e de brechas, num momento difícil de determinar com precisão da modernidade, mas eventualmente na sequência da Reforma Protestante, em que já surgia a possibilidade de pensar o novo, o algo radicalmente diferente, a alteridade, e o livro de Thomas More, a Utopia, é de alguma maneira parte desse movimento histórico em que o novo e a diferença começam a ser pensados. Mas é apenas com o iluminismo que esse pensamento do novo começa a ganhar uma certa sistematicidade, começa a ser levado a cabo de uma forma mais ampla, e depois é com a Revolução Francesa que há um estilhaçar dessa concepção do tempo fundamentalmente estática. Porque, por mais conservador que fosse o observador dos acontecimentos históricos relacionados com a Revolução Francesa, parecia inegável que qualquer coisa de radicalmente novo tinha tomado forma ao longo daquele processo histórico, com a decapitação com a tomada da Bastilha, com a decapitação do rei, com as sucessivas derrotas militares das grandes potências monárquicas, absolutistas e também da Inglaterra liberal, em relação à França revolucionária, com a emergência de novas formas de instituições políticas, de legislação, de relações sociais relacionadas com a Revolução Francesa, e depois, já com um momento posterior, de degenerescência, enfim, já com Napoleão Bonaparte, a forma como os exércitos napoleónicos varreram o absolutismo de grande parte da Europa, e, como sabemos, chegaram a Moscovo e a partir daí tiveram que recuar, mas a própria permanência do Código Civil Napoleónico, do conjunto de instituições herdadas ou elaboradas na sequência da Revolução Francesa, dava a entender que qualquer coisa de novo, incontornável, irreversível tinha acontecido. E é por isso que Hegel, quando diz que ouviu a história a passar a galope à beira da sua janela, estava precisamente a referir-se a Napoleão a passar em frente à sua casa, e tinha esta percepção de que qualquer coisa de irreversível tinha se alterado na ordem das coisas, mesmo se, na sequência da derrota de Napoleão, tinha tido lugar aparentemente uma restauração da Europa pré-revolucionária. Esta noção de qualquer coisa de irreversível teve lugar e que há um conjunto de coisas novas a emergir, encontrou, apesar de tudo, um conjunto de resistências. Não é por acaso que em 1848, quando Marx escreve sobre a Revolução de 1848, escreve relativamente célebre o livro 18 Brumário de Luís Bonaparte, o que Marx está a refutar é a ideia de que a Revolução de 1848 deve ser lida como uma repetição simples da Revolução Francesa. Ele está a enfrentar a cultura política dominante do seu tempo, dominada conjunto de concepções política à esquerda, um conjunto de concepções ligadas à vitória dos jacobinos na Revolução Francesa, e um conjunto de percepções a partir dos quais havia a ideia de que a história estava condenada a repetir-se e que, de alguma maneira, os revolucionários de 1848 poderiam repetir de forma simples a Revolução de 1789, mas agora, obviamente, de forma bem sucedida. E o livro de Marx é uma ruptura a vários níveis. Em primeiro lugar, precisamente, ao refutar a ideia de que a história se repete ciclicamente e, portanto, nós estamos constantemente em condições de antecipar o que vai acontecer porque sabemos o que é que já aconteceu. E esta era um eixo absolutamente fundamental da consciência e da concepção histórica da Europa desde o Renascimento. Mas, ao mesmo tempo, Marx está também a defender que um novo sujeito social e político emergiu no plano da história, do proletariado, e que esse sujeito está condenado, de alguma maneira, para se emancipar a si próprio, para construir, para se emancipar a si próprio, está condenado a construir um mundo novo e a desafiar, precisamente,
as formas de socialidade, de intervenção política, as formas institucionais daquilo que Marx considerava ser o domínio da burguesia sobre a sociedade. E o marxismo, se tentarmos superar uma ideia um pouco cristalizada de que o marxismo é fundamentalmente a defesa do postulado de que o económico tem um primado sobre tudo o resto, que me parece uma simplificação um pouco grosseira. Se quisermos pensar no marxismo enquanto pensamento de Marx e sucessivas leituras críticas elaboradas a partir da obra de Marx, é precisamente esta ideia de que, em primeiro lugar, a história não está já escrita e não segue um curso pré-determinado, e, em segundo lugar, que há, de alguma maneira, a modernidade trouxe de cima um conjunto de possibilidades novas e emancipatórias até aí nunca existentes, e, em terceiro lugar, que há um sujeito histórico que é chamado, de alguma maneira, pelas próprias condições de sua existência, ser constrangido a vender a sua força de trabalho, estar submetido a um conjunto de relações de dominação e de exploração, esse sujeito histórico, para se emancipar, tem que emancipar o conjunto da sociedade. Ou seja, tem que construir uma sociedade radical e mente nova, igualitária, livre, e que o deve fazer sem qualquer tipo de respeito, subserviência em relação a qualquer tipo de tradição histórica. Portanto, o proletariado como um sujeito que, precisamente por não ter uma história própria, por não estar dependendo de uma tradição, seria chamado a construir uma sociedade. Dou agora um novo salto para um período mais próximo daquilo que o João Carlos abordou, e que é o que me tem vindo a ocupar. Enfim, como Paulo disse, estudei sobretudo a Revolução Portuguesa durante o meu doutoramento, e tenho, sem dúvida, a realidade histórica que eu estou mais priorizada em detalhe, mas também, paralelamente, tenho estado a trabalhar muito sobre o conceito de guerra civil europeia. O conceito de guerra civil europeia, que abarca, grosso modo, o período entre o início da Primeira Guerra Mundial e o final da Segunda Guerra Mundial, portanto, entre 1914 e 1945, da primeira metade do século, é um conceito inicialmente formulado e avançado por Ernst Nolte, historiador da escola revisionista alemã. Ernst Nolte usa o conceito para sustentar a tese de que o nacional-socialismo só pode ser lido enquanto uma resposta ao bolchevismo e, portanto, enfim, há toda uma polémica na Alemanha em volta destas teses, certamente questionáveis. A ideia, no fundo, é que há aqui uma simetria e que há um genocídio de classe proposto pelos bolcheviques entre um genocídio racial proposto pelos nacionais-socialistas, uma tese, sem dúvida, cheia de buracos, enfim, não é difícil de desmontar no plano factual, mas mais recentemente há um outro historiador, situado num plano politicamente oposto ao de Ernst Nolte, o historiador italiano Enzo Traverso, que escreveu um livro chamado Guerra Civil Europeia, para, partindo deste conceito, ou seja, da ideia de que todos estes conflitos, incluindo as duas guerras mundiais, mas também a Guerra Civil Espanhola, o conjunto das revoluções, convulsões e insurreições que têm lugar entre estes dois marcos temporais, 1914 e 1945, todos eles estão de alguma maneira relacionados. Há uma articulação profunda entre todos eles e é impossível lê-los e compreendê-los sem perceber essa relação. Portanto, um ciclo histórico integrado, feito desta noção de que, de alguma maneira, o futuro pode ser feito pelos homens, pelos seres humanos, pelas suas próprias mãos, que o liberalismo e, no fundo, a cultura burguesa, um pouco simplificada de colocar a questão do capitalismo. É preciso pensar que a democracia com sufrágio universal não havia na Europa antes de 1914. É um dado que geralmente os apologistas da ordem liberal se esquecem de referir. Não havia nem nada de parecido sequer. E não estou a falar apenas das mulheres estarem em todo lado impedidas de votar, mas mesmo os homens nem todos tinham o direito de votar. Havia voto censitário na maior parte dos países europeus. E, na verdade, na maior parte dos países europeus não havia sequer sufrágio de qualquer tipo. De qualquer das maneiras, esta crise da ordem liberal, a crise da cultura burguesa, do capitalismo, sinalizada precisamente pela Primeira Guerra Mundial, grande catástrofe, conjunto de mortandade sem precedentes, que afetou profundamente a sensibilidade da maior parte das pessoas que nela participaram, que introduziu uma crise profunda no pensamento liberal, burguês, clássico, e que, ao mesmo tempo, abalou de tal forma que
implicou um conjunto de transformações nas sociedades europeias, é algo que nem sempre também as pessoas têm em conta, mas na maior parte dos países beligerantes, e mesmo muitos dos não beligerantes, houve fome, houve uma grande epidemia facilitada pela fome, na gripe espanhola, houve, na Alemanha, por exemplo, havia racionamento, recentemente estava a ler sobre a Revolução Alemã, estavam condenadas a comer 100 gramas de pão por dia, comiam carne muito de vez em quando, a gordura estava racionada, enfim. Havia fome real e quando chegava o inverno, de facto, não só na frente, mas também na retaguarda, as taxas de mortalidade aumentaram exponencialmente. E o impacto da violência na guerra de trincheiras, de morte sem precedentes, uma velocidade sem precedentes, esta capacidade tecnológica e industrializada de fazer a guerra, mas também o impacto da fome, da escassez de abastecimentos na retaguarda, provocou um conjunto de convulsões económicas, políticas e sociais, sem as quais é impossível compreender fenómenos como a Revolução Russa, a queda do Kaiser na Alemanha, a emergência do fascismo em Itália, um conjunto de reformas nas democracias liberais, que finalmente introduziram o sufrágio universal, enfim, um abalo profundo daquilo que eram as instituições e as normas e a cultura burguesa, que depois teve um impacto ao nível da cultura, do pensamento, etc. E é nesse espaço, então, que surge esta guerra civil europeia, ou seja, esta sequência de conflitos, revoluções, levantamentos, subordinações, etc., que só chega ao fim realmente em 1945 e que é, de alguma maneira, o berço do nosso tempo. Todos nós nascemos ou crescemos ao longo do século XX, vivemos sobretudo na segunda metade do século XX, vivemos, no fundo, um tempo forjado ao longo desta guerra civil europeia. Porquê que a ideia de guerra civil europeia é interessante para pensar este tempo? Desde logo porque ela pressupõe uma clivagem interior à sociedade. Então, permite-nos pensar conflitos entre Estados, seguramente, mas sobretudo os conflitos interiores de cada Estado. E, portanto, permite-nos pensar a crise da soberania, a forma como o monopólio da violência legítima por parte do Estado foi questionado, não apenas à esquerda, mas também à direita, e como isso, por sua vez, esteve intimamente ligado ao conflito entre diferentes projetos políticos, diferentes projetos de sociedade e diferentes formas de entender o mundo. Há uma dimensão utópica, houve uma dimensão utópica por trás de todos estes conflitos e desta guerra civil europeia, sim, mais do que uma, na verdade. João Carlos já, de alguma maneira, delineou a sinuosa configuração do campo republicano durante a Guerra Civil Espanhola. É preciso ter isso em conta para quase todos os conflitos desta época. Quando damos um livro exaustivo sobre a Segunda Guerra Mundial, percebemos a profundidade destes conflitos. Basta pensar, por exemplo, na resistência jugoslava, quando havia uma resistência comunista, uma resistência monárquica, a forma como os ingleses, por exemplo, interessados em criar problemas ao eixo da Segunda Guerra Mundial, foram alternando o apoio ora a uma força de guerrilha, ora a outra, até que elas eventualmente entraram em guerra entre eles, para grande galo, obviamente, dos ocupantes alemães e italianos, e os comunistas acabaram por ser vitoriosos. Na Grécia, por exemplo, foi exatamente o contrário. A resistência comunista grega foi relativamente bem sucedida em colocar a cabeça em água aos ocupantes alemães, e quando os alemães retiraram da Grécia, os ingleses apoiaram aqueles que tinham colaborado com a ocupação alemã para derrotar e desarmar a resistência grega, o que depois, por sua vez, deu aso a uma guerra civil bastante sangrenta na Grécia. E é a forma como estas configurações e alinhamentos sinuosos evoluiu ao longo deste período que precisamente o conceito de guerra civil europeia nos permite pensar de uma forma, enfim, talvez desafiadora de algumas das convenções com que geralmente, na ciência política, na história política em geral, costumamos olhar para este tipo de momentos. Uma última ideia, antes de passar já para o debate, para não ficarmos aqui para sempre, é a forma como estas tradições históricas sobrevivem ao momento em que surgiram, emergiram e faziam sentido. Eu estou aqui a pensar, sobretudo, há uma tradição evidentemente antifascista, sólida, digna de respeito, sem dúvida, gloriosa à sua maneira, épica, heroica, mas que, porventura, é hoje em dia incapaz de sinalizar as fraturas e os conflitos do nosso tempo. E que, para pensar as coisas, os problemas com que nos deparamos, se ambicionamos uma sociedade mais justa, mais igualitária, mais fraterna, num momento em que, um pouco por todo lado, os inícios da catástrofe se acumulam,
Estou a pensar não apenas na catástrofe ambiental em curso, neste momento, ao que parece, os efeitos da ação humana sobre o ambiente e o clima podem ser irreversíveis e podem ter consequências catastróficas, mas enquanto nós falamos há milhares, eventualmente milhões de refugiados da Síria e um pouco de todo o Médio Oriente acantonados em campos de refugiados que não são senão campos de concentração, na maior parte dos casos. Assim lá, não têm recursos, são denunciados, são frequentemente vítimas de abusos das pessoas que supostamente deveriam garantir a sua segurança, e nós habituámos a olhar para tudo isto com certa distância, que nos é facilitada pelo facto de tomarmos conhecimento disto, sobretudo através da emissão de uma televisão, e talvez não consideremos com suficiente capacidade de problematização ou com suficiente realismo, se quiserem, neorrealismo, se quiserem, a possibilidade de que estas pessoas são apenas o primeiro sinal de qualquer coisa que está em curso no plano histórico e provavelmente nos virá a abarcar também a nós. Ou seja, estes refugiados não estão lá longe e não são um acidente histórico, mas são provavelmente representantes de uma nova condição que se vai alargar exponencialmente ao longo dos próximos anos, seguramente no nosso tempo de vida, que é a condição do deslocado, do apátrida, da pessoa desprovida de qualquer tipo de direitos, obrigada a sair do seu lugar de onde veio, de onde nasceu, de onde cresceu, a abandonar os seus familiares, a enfrentar fronteiras, que são praticamente regimes de controle, de repressão, em busca de um sítio onde haja condições mínimas de sobrevivência para assegurar algum tipo de segurança aos seus filhos. Nós habituámos a pensar que estes são uma exceção em relação à regra que cobre a humanidade, mas essa exceção tem vindo a alastrar e os espaços onde estas pessoas são obrigadas a viver, os circuitos que elas são obrigadas a percorrer, as regras a que elas estão submetidas, arriscam-se. Há uma tendência clara para que isso se falar numa componente cada vez maior da humanidade. E é bem possível que quando olhamos na televisão para os refugiados sírios estejamos a ver um pronúncio de uma condição que em breve poderá vir a ser a nossa. E não temos ainda suficientemente interiorizado esta noção. Está lá longe, algo que nós vemos uma normalidade, ou seja, sabemos vagamente como podemos contar amanhã quando acordarmos, a sociedade vai funcionar desta maneira, há um conjunto de garantias que nos estão asseguradas, há um conjunto de confortos, de condições de vida com as quais podemos contar e raramente nos confrontamos com a possibilidade de que um dia podemos acordar e nenhuma dessas coisas está na verdade assegurada e podemos ser obrigados a sair de onde vivemos em busca de um sítio mais seguro. E pensar em utopia é também pensar os sentidos precários da história, é também pensar a possibilidade de que a história que nos espera não é necessariamente a história com a qual nós estamos familiarizados e que, tal como muitas outras pessoas antes de nós, podemos vir a ser confrontados com algo profundamente novo, extremamente perturbador, altamente disruptivo e potencialmente perigoso. E aprender a ler o nosso tempo à luz de algum tipo de conhecimento do que já aconteceu no passado, mas também do que está a acontecer noutros espaços à nossa volta, é talvez uma das maneiras, não direi mais seguras, mas mais aconselháveis, de começarmos a pensar novas formas de intervenção política, novas formas de organização política, sem o pressuposto que o que nós vivemos e aquilo que nos é familiar é o dado normal das coisas e tudo o que possa vir a acontecer será apenas passageiro. Na verdade, pode bem ser, e é este o sentido precário da minha intervenção, pode bem ser que seja exatamente o contrário, que aquilo a que nós estamos habituados tenha sido uma breve interrupção de um estado de coisas em geral caótico, inseguro, problemático, perigoso. E enfim, é com esta nota extremamente negra e pouco otimista que começo o debate. Obrigado pela vossa atenção. Muito obrigada aos dois. E lançado estas perspectivas dos dois e ficando agora com a ideia de quase excesso de confiança
que se tem naquilo que aparentemente não muda, mas que muda avassaladoramente e rapidamente perante aquilo que era o habitual, conforme o Ricardo também falou há bocado, a nossa visão do mundo e, de certo modo, a mundividência que se tinha ou que se pretendia ter no movimento neorrealista enquanto movimento político e social também mudou e que muda. Na atualidade, lançamos o debate, de facto, às vossas questões, às vossas interpelações, às vossas reflexões sobre tão profícuo pensamento nas diversas áreas da antropologia, da história, da filosofia, daquilo que nos traz aqui hoje, ao fim e ao cabo. Eu vi com muita atenção a exposição de ambos. E há uma coisa que me fez pensar um bocado, foi que, para além de, digamos assim, de dualismos claros, portanto, antagonismos claros entre um bloco de esquerda e um bloco de direita, entre os comunismos e entre os fascismos, ou entre os comunismos e a democracia ocidental, a par de toda essa situação, no constante da história, vão-se dando determinados compromissos que são respeitados mesmo durante a Guerra Fria. Eu estava a me lembrar de uma coisa que nas memórias do Churchill, pouco antes julgo que é da Conferência de Potsdam, não tenho a certeza agora, porque já li isto há muito tempo, o Churchill estava um bocado preocupado com o que seria o futuro da Europa. E então, isto nas palavras dele, sem consultar o Roosevelt, que era, apesar de tudo mais, menos conservador, resolveu ir a Moscou, falar com o Stalin e estabelecer mais ou menos uma partilha do mundo à maneira um pouco da que nós tivemos aqui com os espanhóis. Zonas de influência russas e zonas de influência ocidentais. Levava lá o papelinho e dizia, por exemplo, Polónia, 70% para vocês, 30% para nós, significa que vocês ficam com a Polónia, mas nós, em contrapartida, ficaremos com a França e tal. E quando chegou lá para apresentar a questão ao Stalin, o Stalin nem sequer se deu ao trabalho de chamar o intérprete e disse, estou nessa. Então aconteceram questões como a Grécia. A Grécia estava entregue aos comunistas da Grécia, não é? Mas os ingleses entraram lá, buscaram o governo no exílio, levaram-no para a Grécia, abafaram aquilo e dominaram a Grécia, puseram lá o rei e tal. Depois, uma série a França, que estava entregue aos comunistas e que foi agradavelmente entregue ao lado ocidental. Em contrapartida, na Polónia aconteceu que os ingleses levavam um governo do exílio e o Stalin levava também um governo do exílio. Lá eles que se entendam um pouco mais, mas teve a sua decisão. Mas isto verificou-se também depois da Guerra Fria, primeiro na Hungria e depois na Checoslováquia. Não houve nenhuma reação ocidental. Há
o aceitar estes compromissos, ou as bombas no Japão também, foram lançadas bombas atómicas no Japão e nem sequer ninguém falou nisso. E, portanto, quer dizer, houve durante dezenas de anos um acordo que se manteve nestas situações. E foi assim, dessa maneira, que pediram, aliás, na criação de satélites da União Soviética na Europa, todos aqueles países, o único que deu alguma questão foi a Polónia. Enquanto a partir no Ocidente tudo teria sido ocidental, começado na França, e a França estava inteiramente entregue aos comunistas. Era esta questão que eu queria deixar assim em aberto. Mas desculpa de ter lançado o introito assim tão comprido. É mais uma questão para o Ricardo. Tendo em conta este ceticismo ou pessimismo mesmo que referiste, como é que tu observas ou como é que tens em consideração todos os fenómenos que, na minha consciência, sobretudo que começaram a surgir em termos de movimentos sociais e uma contestação à ordem económica e social, que nós começámos um pouco ou que emergiram, sobretudo no contexto pós a recessão económica, portanto, após 2008, e que até hoje em dia vão de alguma forma florescendo, florescendo se calhar é um tema demasiado cor-de-rosa, mas que de facto se vão desenvolvendo e que acabam por ser formas de facto de resistência, não é, aos mais vários tipos de situações, seja num domínio mais não só sobre ecologia também, realmente, mas também essencialmente político. Não é? Não serão esses pequenos partículas os que, por assim dizer, podem, por um lado, realmente trazermos algumas provas de facto que essa ação é possível por forças que não são partidárias, ou serão talvez esses fenómenos demasiado pontuais ou que não se traduzam de facto em conquistas ou em algo mais concretos na esfera política, que a meu ver, em parte, sim, interferem, não é? Participam. TikTok, começo por responder a questão, comentário. Sim, ou seja, como procurei também dizer, mas não tão detalhadamente, a Segunda Guerra Mundial foi de alguma maneira definir a divisão do mundo posterior. Não foi só a Polónia, que nem sempre as pessoas têm esta noção, é que os mapas foram profundamente alterados. Não é? A parte oriental da Alemanha transformou-se em Polónia e a parte oriental da Polónia transformou-se na Bielorrússia e na Ucrânia. Portanto, houve uma deslocação para leste, porque o Stalin queria precisamente ali uma zona grande, tampão, na sua fronteira. O que depois o Churchill também nas suas memórias refere que isso colocou logo o problema de como alimentar a população da Alemanha Ocidental, uma vez que boa parte dos produtos alimentares eram produzidos na zona oriental, na Prússia Oriental, e isso colocou logo um problema de abastecimento grande. Na Grécia, de facto, a coisa foi tão grave quanto isso. Os ingleses, no fundo, o que queriam era assegurar que o Mediterrâneo não se transformava numa zona de influência soviética, porque o canal do Suez e por aí fora. E, portanto, sim, logo aí, mas quando chegou à Segunda Guerra Mundial, no fundo, já a derrota de um conjunto de revoluções, sublevações, etc., tinha, no fundo, conduzido ao primado da razão de Estado, da geopolítica, da realpolitik, etc. O Pacto de Hermana Soviética é já o sinal. Muitos militantes comunistas, quando leram nos jornais o Pacto de Hermana Soviética, achavam que era uma invenção forjada. O Arthur Koestler diz que sentiu-se realmente mal, teve um ataque cardíaco, e não acreditou durante um dia ou dois.
Sendo que todos os militantes dos partidos comunistas de todo o mundo tiveram de defender em público aquele pacto. Não é? Portanto, foi também aí uma linha divisória, sendo que muitos deles tinham acabado de combater o fascismo em Espanha nas unidades internacionais. Portanto, foi de facto uma coisa de grande dimensão. Quando se chegou ao fim da Segunda Guerra Mundial, por acaso a Internacional Comunista, por exemplo, foi extinta. Ela já era há bastante tempo apenas um prolongamento da política externa soviética. De qualquer das maneiras, nem isso teve mesmo que deixar de existir e, de alguma maneira, o Estado-nação tornou-se a entidade, foi uma espécie de paz de Westfália. O Estado-nação tornou-se a entidade natural e depois essa divisão em blocos. Aliás, a Revolução Portuguesa, muitas vezes anúncio que os soviéticos, houve tentativa de criar aqui um regime soviético. Os soviéticos, a única coisa que não queriam era que isto aqui se transformasse num regime dominado pelo Partido Comunista. Aliás, era uma ordem de instruções elementares e essenciais, até gostava-se na altura a negociar o desanuviamento e a paz de Helsínquia, e precisamente Portugal estava fora da zona de influência, e isso era algo que eles. Já é África, já era outra história, porque estava tudo aí aberto. Mas sim, ou seja, eu acho que corresponde já a um momento em que precisamente podemos eventualmente discutir se num momento ainda anterior, provavelmente durante a Guerra Civil Espanhola, já a liderança soviética não estaria já fundamentalmente interessada em garantir o seu domínio incontestado no interior da União Soviética e, para quem era a revolução, no fundo, qualquer ideia de uma revolução internacional ocupava um lugar relativamente periférico e marginal. Portanto, que é algo também que raramente nas histórias da Revolução Russa que eu conheço, Orlando Figes, a tragédia de um povo, por exemplo, é esta noção de que os bolcheviques tomaram o poder naquilo que consideravam ser o primeiro de um grande movimento internacional de revolução proletária, comunista à escala mundial, e depois, quando ficaram isolados, tiveram que tomar uma série de decisões que não estavam propriamente no cenário inicial. E, portanto, de alguma maneira, é esta sucessiva derrota desta aspiração revolucionária que faz com que o regime soviético se torne cada vez mais fechado sobre si próprio e cada vez mais repressivo, cada vez mais autoritário e monolítico. E que depois, na Segunda Guerra Mundial, isso foi de cima, mas acho, no fundo, a palavra de Stalin foi: é preciso defender a mãe Rússia, não é preciso defender a pátria da revolução, etc. Isso era um discurso para fora, mas internamente o que se fez apelo foi sempre um discurso patriótico, bastante bem sucedido, digo. Foi muito mais bem sucedido a mobilizar a população soviética do que provavelmente um discurso revolucionário. Sobre a segunda questão, bom, eu na verdade tinha que fechar a intervenção, porque já estava a falar um bocado de tempo a mais, mas eu não acho que não haja qualquer tipo de possibilidade ou hipótese, ou que fatalmente estamos condenados a viver um futuro distópico. Eu acho que há estamos tão habituados a pensar em função daquilo que nos é familiar, das formas políticas que nos são familiares e que herdámos num tempo anterior, em que essas formas, de alguma maneira, não estavam tão desfasadas e faziam algum sentido e funcionavam, que temos hoje em dia dificuldade em pensar numa política à altura destes desafios que são substancialmente mais exigentes do que os anteriores. Não é? Temos o destino do mundo está profundamente interligado, mas nós pensamos a política sempre à escala nacional. Isto é um elemento que me parece mais ou menos elementar disto. Nós nem sequer uma política à escala europeia conseguimos pensar. Não é? Cada um de nós está simplesmente interessado em influenciar as instituições nacionais, o Parlamento Nacional, o Governo Nacional. Quando há um entendimento à esquerda para repor os nossos salários, já tocamos um grande violino e achamos, isto. E eu não sou contra, não me coloco acima, nem à margem, nem. Eu estou apenas a constatar um facto. Nós temos, enfim, o que me parece a mim um facto. Nós vivemos um conjunto de desafios a uma escala transnacional e pensamos a política sempre a uma escala nacional. Isto é um problema, e esses movimentos sociais de que falaste, dos quais eu também participei, muitas fases conseguiram ultrapassar isso de forma muito débil, podemos dizer sim, mas é um espaço onde se pode experimentar esta outra política e eu espero que sim, tento contribuir para isso. Mas a força, por defeito, e a inércia aqui é relativamente poderosa,
por defeito, o que nós pensamos é preciso exigir ao governo do dia e às instituições que cumpram a Constituição, que defendam os nossos direitos, que não vão tão longe na austeridade, que reponham os salários. E, no fundo, toda a nossa iniciativa de mobilização é sempre para que outras pessoas façam qualquer coisa. Não é? Outras pessoas, num sítio qualquer, muito competentes, façam por nós qualquer coisa. Não é? Nós delegamos, esta é a política tal como nós a concebemos, é delegar as decisões em pessoas melhores do que aquelas que as têm neste momento. E essa é uma forma de fazer política, é a tradição com que nós estamos familiarizados, é uma herança de séculos de luta, disputa, etc. No fundo é o ponto a que chegámos, mas não é o teto da evolução humana. E, na minha opinião, neste momento há um desfazamento grande, entre essas formas de conceber e de fazer a política e os problemas com que nós nos confrontamos. E é este desfazamento que eu quis, de alguma maneira, aqui assinalar. E que depois ele está articulado com muitas coisas, com a nossa compreensão, com a nossa filosofia da história, com a nossa representação do mundo, com a nossa representação dos outros, com a nossa representação de nós próprios, e assim sucessivamente. E para rasgar uma outra perspectiva é muito difícil. Desde logo, em relação aos refugiados, por exemplo, o máximo que nós tivemos foi muita simpatia e boa vontade para com os refugiados. Mas a noção de que aquelas pessoas somos também nós, que há uma condição comum, e que aquela é uma condição que tem tendência para alastrar, e este é um facto também estatisticamente incontornável. Há cada vez mais refugiados. Contam-se aos milhões já. Os sírios já se contam aos milhões. Nós vamos para os afegãos, para uma série de povos africanos que são deslocados de um lado para o outro cada vez que há uma guerra civil. São mesmo muitos milhões, é muita gente. E é cada vez mais gente. E provavelmente isso vai aumentar. Não apenas em função das guerras, mas também de problemas climáticos, etc. E nós temos dificuldades em precisamente perceber estes problemas todos, não como os problemas de... Há umas pessoas que estão com os problemas de lá longe e eu junto uns cobertores e mando, o que me parece esplêndido, mandar cobertores. Mas esta compreensão, não, há aqui um problema global que se coloca a nós todos e aquelas pessoas são simplesmente aquelas que estão neste momento a sofrer mais com isso. Mas nós temos muitas dificuldades em superar, não por acaso, porque há um senso comum que é continuamente produzido e com o qual nós somos confrontados, vai desde a televisão, os meios de comunicação social, mas também a educação, a escola. O senso comum é algo que permeia tudo. Não é? E, portanto, para o contrariar, é preciso, sem dúvida, a soma de muitas coisas, mas é preciso, primeiro, começar por esta ideia forte, na minha opinião, é preciso começar por esta ideia forte de há um problema, a catástrofe está iminente. Não é? E nós precisamos de instituições, formas de pensar a política, etc., que estejam à altura dessa catástrofe. E aquelas que nós herdamos não são formas para lidar com a catástrofe, são formas para lidar com uma certa estabilidade das coisas. E esta é a dificuldade. E antes de nós, muitas outras pessoas já se confrontaram com este tipo de coisa. Pronto, eu agora vou ficar por aqui. Se calhar queria então pegar nisso e perguntar ao João, realmente essa inação, eu não entendo isso como estabilidade, eu entendo mais como uma inatividade ou uma incapacidade do grau de alteridade de nos pormos de um lugar no outro, que é verdadeiramente isso que é mais difícil, muitas das vezes, é porque exilado, refugiados já estivemos, noutros tempos não tão longínquo quanto este, não é? E de certa maneira também, na questão do André, começa-se a notar isto noutra esfera, a questão da defesa, ou de tentar salvar aquilo que da natureza ainda resta, não é? E há movimentos, obviamente são grupos mais pequenos, mas que se vão abandonando a vida cosmopolita da cidade, novas formas de lidar com a terra e de fugir desta iminência da catástrofe. Isso nota-se em muitas regiões já em Portugal, muitos grupos. E há movimentos. Se a solução para uma utopia, mas não é uma utopia quimérica, ou sempre daquele grau do futuro, mas uma de transformação ativa e de operacionalidade ativa. O que é que o João pensa disto? Eu acho que isto é possível, considero que é possível, mas qual é a sua opinião sobre isto? Sobre estas coisas? Posso pensar também? Posso lançar, se calhar, também uma questão. Estava-me a lembrar do livro da Naomi Klein, que ela fala dizer não basta.
e em que ela, nessa atitude quase construtiva de apresentar soluções, diz que estamos habituados a dar pequenos saltos, isto é, analisando a política e também muito da administração, em que ela diz que estes movimentos novos, em que ela diz que tem que haver, digamos, uma frente entre movimentos sociais, portanto não só estamos habituados de política partidária, mas muito ecologista, ela é uma defensora, mas não se defende muito com essas preocupações de manifestações, e eles fizeram um manifesto chamado O Salto, em que ela diz que realmente tem que se tomar a responsabilidade, isto é, tomar ação, responsabilizar-se, não deixar as coisas muito no lado de partidário e político e realmente fazer aqui uma transformação grande. E isso é o que às vezes penso, é que se nós muitas vezes não estamos num nível muito de resistência, só a resistir, só de fora, numa grande distância a realmente avaliar e até que ponto estamos preparados para essa ação. E eu acho que aqui eu vejo esse pessimismo também, mas por outro lado vi, no caso dos Estados Unidos e da Flórida, uma geração muito nova a tomar essa ação. E isso, para mim, é, digamos assim, um sinal que há coisas também a transformar-se, e se calhar há uma nova geração que terá outra maneira de o fazer e que não tem problemas em se chegar à frente, não é mesmo? Se calhar de uma comunidade civil e do ponto de vista civil. Bom, gostava de ouvir a vossa opinião. Eu posso dar, enfim, fazer alguns comentários sobre os vossos comentários. Tenho a impressão que muito longe de tentar resolver os problemas que vocês levantam. Seja como for, o Ricardo, numa parte da sua intervenção, falou desta ideia da Guerra Civil Europeia e do período, segunda metade do século XX, como o período excepcional que interrompeu este tempo de trevas e que se calhar estamos a voltar outra vez para o antes disso, antes desse período excepcional. E portanto esta ideia de que é uma ideia muito iluminista, não é? Do progresso enquanto movimento contínuo sempre para um futuro melhor, passinho a passinho, um futuro melhor. É obviamente contrariado pela realidade em tantas das suas dimensões. Portanto, nós se pensarmos a iminência da catástrofe, não é? A iminência da catástrofe ambiental, a iminência da catástrofe social, a iminência da reversão de todos os direitos conquistados ao longo do século XX e antes disso, mas que foram tão importantes para uma ideia de civilização, para esta ideia de progresso de humanidade, já estamos aí, de alguma maneira. Eu não quero ser mais pessimista que o Ricardo, nem que os pessimistas, mas de alguma maneira estamos a viver a catástrofe em muitos dos seus aspectos. Não evidentemente como na Síria, não evidentemente como em grande parte da África e da Ásia ou da América Latina. Portanto, nós vivemos ainda o privilégio de um país relativamente calmo, relativamente próspero e sem grandes perturbações, mas as nossas fronteiras são muito porosas. As fronteiras não servem para nada para nos proteger de tudo isto. E, portanto, é evidente que o Mediterrâneo é aqui ao lado, a Síria é já aqui, a Líbia é mais perto ainda. Eu há pouco tempo vi um documentário feito numa cidade italiana de recepção de refugiados. Este documentário foi feito por italianos que durante 2 anos acompanharam as pessoas que eram requerentes de pedido de asilo, todos oriundos de vários sítios africanos, e basicamente o que estas pessoas tinham de comum era dizerem que há 3 grandes obstáculos à sua condição de refugiado. Portanto, na travessia dos seus países de origem até chegarem ali,
à Itália, à Europa, portanto, onde o objetivo final da sua viagem, tinham 3 enormes obstáculos: o deserto, o mar Mediterrâneo e a Líbia. Destes 3, o mais terrível deles todos era a Líbia. Não é nem o deserto, na sua aridez, nem o mar que afoga grande parte destas pessoas, que lhes trazia, enfim, a preocupação central. A preocupação era a Líbia, terra em que todas as pessoas que cruzam são sequestradas. São sequestradas por sequestradores profissionais, são sequestradas por agentes do Estado, são sequestradas por toda a gente e ficam escravizadas meses até encontrarem ou alguém por eles, algum familiar por eles, $1.500 para pagar. São histórias terríveis, como vocês imaginam, de pessoas surpreendentemente com situações, um bocado o que o Ricardo estava a falar, podíamos ser nós. Lembro-me de uma pessoa destas que foi escravizada na Líbia durante mais de 1 ano, que tinha sido um soldado da ONU durante 4 anos, a fazer uma missão na República Centro-Africana, capacete azul da ONU. Enfim, todo o tipo de pessoas, evidentemente, podíamos ser nós, não tenho dúvida nenhuma, podemos vir a ser no futuro. Não se foge da catástrofe. Encontra-se formas, acho que somos capazes de encontrar formas e de constituir movimentos sociais, movimentos de opinião que surgiram outro mundo, que surgiram outras possibilidades, que surgiram fortemente, que no campo da produção e no campo do consumo há alternativas para além daquilo que nós estamos a viver e que essas alternativas são mais que necessárias, são urgentes, que o equilíbrio com os recursos disponíveis é fundamental, mas que a justiça nas cidades em que vivemos, nos sítios onde trabalhamos, também é fundamental. Creio que vivemos num mundo onde estas ilhas de felicidade já não são possíveis. Já não são possíveis de maneira nenhuma. Ninguém é autossuficiente. Eu nos Pirineus tenho tido contacto com algumas comunidades de pessoas cujo impulso inicial foi a autossuficiência de uma sociedade de consumo exacerbado. E estou-vos a falar de pessoas que foram viver para aldeias abandonadas nos anos 80 e que ainda lá estão, tiveram filhos, têm os netos, que ainda lá estão, e provavelmente aquilo que me contam mais marcante é que esta autossuficiência não existe, não é uma possibilidade. Conseguem ter uma vida com algum equilíbrio, conseguem reconhecer-se, reconhecer as expectativas iniciais nos projetos que têm, na preservação da água, na forma como cuidam da floresta e da terra, na forma como se relacionam uns com os outros, mas o mundo está sempre a entrar-lhes pela porta dentro. E portanto é com esse mundo que temos que fazer o que temos que fazer. E o que temos que fazer provavelmente é mudar. Há uma questão que não tem sido muito abordada em termos culturais, mas que efetivamente modificou extraordinariamente a humanidade depois da Segunda Guerra Mundial.
Antes da Segunda Guerra Mundial havia dois campos a nível de pensamento, a nível cultural e tal, que um era o campo internacionalista judaico, que pela força das circunstâncias era um povo internacional, não tinha terra e tinha uma boa educação para as suas gentes. Desse ambiente cultural faz parte o próprio Karl Marx. E havia aquele ambiente que deu origem aos nacionalismos, nacionalsocialismo, etc. E, portanto, quer dizer, havia essa visão, e essa visão aparecia na cultura, aparecia na análise, por exemplo, do gótico. Panofsky, que é um desses intelectuais judeus, diz que a Alemanha não, ao contrário de uma série de países que criaram estilos artísticos, a Alemanha não criou nenhum. A Alemanha tinha uns criadores mais ou menos à maneira protestante e individualizada, enquanto que a cultura alemã, se é que se pode chamar assim, do Terceiro Reich, defendia exatamente o gênio da raça, etc, etc. Ora, em 1945 apareceu o Estado de Israel. E então aqueles que eram internacionalistas passaram a ser os maiores nacionalistas naquela região. E, em grande parte, criadores desse problema dos refugiados. A existência do Estado de Israel, que queria logo a partir daquela região da Jordânia, etc., cria uma zona altamente confidencial, conflitual e a nível nacional. E aí, quer dizer, de facto, a humanidade deixou de ter um pensamento de pessoas que, como eram desenraizadas, estudavam nas melhores universidades europeias e depois americanas, tinham a possibilidade de ter uma visão global no mundo, e que hoje, quer dizer, aparecem um pouco na cultura americana, mas estão a falhar na cultura europeia e, sobretudo, estão a aparecer em Israel. E este é um elemento importante, e eu julgo que é um elemento de perda da humanidade. É que não estou a fazer juízo de valor se o povo judeu era isto ou era aquilo. O povo judeu tinha uma circunstância extraordinária, não tinha país. E tinha uma característica, estudavam nas melhores escolas de toda a Europa, não é? Toda a Europa e depois na América, não é? E, portanto, faziam um pouco o legal, o contraponto a esses nacionalismos que cada vez aparecem. Bom, já havia refugiados antes da criação do Estado de Israel, em 47, que foi proclamada a Declaração da Independência. Na verdade, também havia pulsários e na aliás, em Israel. Mas a Hannah Arendt, um texto que eu agora já não ocorre, sobre a condição do refugiado e do apátrida, na sequência da Primeira Guerra Mundial. Não sei se foram as primeiras, mas foi a primeira vez que, do ponto de vista moderno, um Estado burocrático, racionalizado, centralizado, se confrontou com o estatuto de milhões de pessoas que eram precisamente deslocadas de um lado para o outro. A seguir à Primeira Guerra Mundial, com o redesenhar dos mapas da Europa, também uma série de gente foi deslocada para criar a Jugoslávia, uma série de minorias gregas, húngaras, romenas tiveram de ser deslocadas, para criar a Grécia, que aliás já tinha havido semelhantes deslocações, já havia refugiados. E a Hannah Arendt tem precisamente uma reflexão sobre o estatuto do refugiado enquanto apátrida, precisamente como alguém que está numa zona escura, se quisermos, uma terra de ninguém do direito. Quem é que direito traz como refugiado? E na verdade, em parte, a necessidade de elaborar um direito internacional, a Liga das Nações, etc., também tem a ver com a necessidade de
enfim, de ordenar, criar um conjunto de normas, identificar um conjunto de normas para marcar essas pessoas. É verdade que há um movimento cosmopolita muito forte na cultura judaica, não apenas durante a modernidade, até antes, e depois ao longo do século XIX, Marcos Personal, já que o pai dele tinha-se convertido ao catolicismo, precisamente para poder aceder ao estatuto de funcionário público, porque em muitos países, na maior parte dos países, aliás, havia discriminações em função da religião. Mas sim, é verdade, e aliás era uma das razões pelas quais o Hitler justificava o seu antissemitismo, era porque os judeus eram, por natureza, um povo sem a pátria, era um povo que provocava a dissolução de todas as outras pátrias, e não por acaso os judeus foram um dos alvos evidentes de quase todos os nacionalismos europeus. E é verdade que a criação do Estado de Israel também veio reconfigurar de alguma maneira esse estado de coisas, embora tenha continuado a haver intelectuais judeus, cosmopolitas, a maior parte das vezes críticos do Estado de Israel, e há até um caso singular, o Eduardo Said, um palestiniano exilado, definia-se ele próprio como últimos intelectuais judeus, porque precisamente vivia nessa condição, era apátrida, estava profundamente familiarizado com a cultura europeia, ocidental, anglo-saxónica, vivia nos Estados Unidos, onde lecionava numa das grandes universidades, e assim sucessivamente. Em todo o caso, enfim, é uma história muito mais complexa, porque a Europa de Leste é uma coisa e a Europa Ocidental é outra. Havia milhares de judeus, é uma coisa que nem sei nós nem temos noção, mas quase metade da população de Israel descende não dos Askenazim, que era na Europa de Leste, mas os judeus que já viveram no mundo árabe, no Iraque, sobretudo, em Marrocos, em grandes comunidades. Há uma referência específica em Israel, os Mirzaim, a certeza, e portanto, por sua vez, tem um outro tipo de cosmopolitismo, não é? Que tem a ver com a familiaridade com uma outra cultura que não é a cultura europeia ocidental, mas uma cultura predominantemente islâmica. Enfim, não sei, acho que a criação do Estado de Israel, sem dúvida, vai acrescentar muita complexidade a um cenário já extremamente complexo, porque, na verdade, no Médio Oriente nunca foram precisos os israelitas para que surgissem conflitos. Basta pensar a Síria, é um país que era governado por uma minoria, ou por uma elite, sobretudo proveniente de uma minoria religiosa, xiita, um ramo do xiismo, por cima, num país maioritariamente sunita. No Líbano é parcialmente o contrário, no Iraque é o contrário, no Líbano é ainda mais complicado. Enfim, o Médio Oriente de facto é uma zona muito complicada desse ponto de vista. Mas se calhar vamos ter escapar da questão, agora que estamos a fazer. Já agora sobre questões que foram colocadas aos locais, mas já agora eu acho que há sem dúvida movimentos e mobilizações um pouco por todo o lado, muito interessantes. Há uma dimensão que nós aqui, sobretudo em Portugal, ignoramos bastante, que é na China. A China não só hoje em dia é a grande oficina do mundo, onde grande parte dos produtos são produzidos, o pilar fundamental do capitalismo, ironicamente governado por um partido comunista, mas a China é também o palco de conflitos sociais de uma dimensão que ultrapassa tudo aquilo que nós estamos habituados a pensar. No delta do Rio das Perlas, que é uma das grandes zonas industriais onde produzidos grandes parte dos carros e dos eletrodomésticos e dos computadores usados à escala mundial, são greves de 100 mil operários chineses. E o regime tem que lidar com isso de uma maneira muitas vezes ambivalente, que é tolerar as greves, vai atrás dos cabecilhas, tenta evitar perturbações da ordem pública, tolera tudo aquilo que não seja uma contestação direta ao seu estatuto de governante, ao estatuto do Partido Comunista Chinês, mas é um barril de pólvora. Os textos que descrevem as greves lá e que fazem um pouco o ponto da situação, que referem a, de facto, pronto, é isso, greves de uma dimensão que na Europa nunca existiu. Aliás, tudo na China tem uma dimensão que na Europa provavelmente nunca existiu. E a qualquer momento, se houver uma crise económica fundamental, não sei, por múltiplas razões que agora não estou em condições de antecipar, mas que vão desde a possibilidade de haver uma morte absolutamente gratuita de alguém, como aconteceu na Tunísia, por exemplo, podem disputar, ou expultar, levantamentos, conflitos, movimentos, etc., que alterem profundamente a situação política na China. E isso teria uma dimensão imediatamente global.
É o tipo de coisas que nós, precisamente, não estamos habituados a pensar, porque estamos sempre todos habituados a pensar. Quando pensamos na escala europeia já é absolutamente excepcional. Por outro lado, há obviamente o risco de uma guerra mundial. Este ano fomos mais ou menos confrontados com uma iminência que parecia relativamente remota, e isso teria consequências, mesmo que não atingisse proporções nucleares, o que a dada altura é muito difícil. Ou seja, se houvesse um conflito real entre a Rússia e os Estados Unidos, por exemplo, é difícil imaginar se pudesse evitar a altura atingir esse ponto, mas mesmo admitindo que uma guerra convencional e até feita por interposta pessoa, através de outros Estados, etc., é algo que, com o grau de desenvolvimento da capacidade destrutiva dos arsenais bélicos atuais, mesmo os convencionais, isso teria proporções bastante graves. Sem dúvida, há também movimentos, mas eu tenho para mim que hoje em dia é fácil bombardear um país, é fácil derrubar o governo da Líbia, por exemplo, não era propriamente um governo de gente muito recomendável, mas à partida dava mais garantias do que lá está atualmente, onde, como disse o João Carlos, tornou-se um hábito relativamente enraizado na Líbia, haver escravatura, etc. E esse é o tipo de cenários para o qual nós devemos olhar. Este é pessimista, isto sim, sem dúvida, é extremamente pessimista. Eu gostava que fosse de outra maneira, sim, gostava que fosse de outra maneira. Só que acho que é uma rendição intelectual não olhar para estes sítios. O som da razão engendra monstros e assim sucessivamente. E é precisamente em sítios onde o Estado pela pessoa, onde as normas de convivência social foram suspensas e outras coisas prevalecem, nomeadamente relações de força diretas, que é preciso olhar para compreender mais ou menos as dinâmicas possíveis, não irreversíveis. Estamos em condições de combater isso, estamos, mas se não tivermos uma ideia clara de que esse é um cenário plausível, provavelmente vamos ser constantemente surpreendidos por coisas que nós considerávamos inconcebíveis. Só um comentário que me faz voltar um bocadinho atrás. Esta ideia da Guerra Fria, que terá terminado em 1989 com a queda do Muro de Berlim, enfim, com um momento simbólico para o desaparecimento de um dos blocos que justificava esta guerra chamada Fria. E é natural, de alguma maneira, que possamos pensar que o mundo está mais confuso a partir daí. Que a ideia dos dois blocos militares e políticos que se opunham organizava bem ou mal, mas organizava a nossa própria visão sobre o mundo. E que a partir daí as guerras são mais inesperadas, são múltiplas em vários pontos do mundo, e o mundo fica um sítio mais perigoso. Eu não estou muito pouco sintonizado com esta visão. Acho que o Muro de Berlim caiu porque era uma indignidade. Acho que um dos blocos dessa Guerra Fria se desmoronou porque tinha que se desmoronar, porque as populações que viviam aí estavam fartas de repressão, eventualmente. Claro que as coisas são mais complicadas do que isto. Há a geoestratégica também, há aqui, enfim, muitas forças que participaram neste processo, mas eu acho que não herdámos um mundo pior com a queda do Muro de Berlim, muito sinceramente. Acho que herdámos um mundo com mais possibilidades. Que uma grande parte dessas possibilidades não se cumpriu. Não podemos hoje, 20 anos depois, dizer isso. 30 anos depois. Agora, na verdade, a Guerra Fria que nós vivemos na Europa vivemos no mundo, foi ao mesmo tempo, não sei se se lembram também de uma das designações da Guerra Fria, sinónimo, que era equilíbrio do terror. Portanto, a crise dos mísseis no princípio dos anos 80 na Europa, que quer soviéticos, quer americanos faziam proliferar pelo espaço europeu, chamava-se assim equilíbrio do terror.
Esse foi o momento, quer dizer, os anos 60 e anos 70, de ditaduras sanguinárias na América Latina com respectivas guerras sujas. Foram as guerras das Coreias e do Vietnã. Ou seja, o mundo da Guerra Fria não era nada mais seguro do que aquele que temos hoje. Era um mundo exatamente que tinha estas guerras regionais, locais, que tinha protagonistas, duas grandes potências como protagonistas, como hoje quase que voltamos a ter. Não é? Eu acho que o que nos deve fazer contrariar o pessimismo, que acho que todos os pessimistas dizem que não o são, mas que são realistas, não é? Que olham a realidade com substância. E, claro, há formas de olhar a realidade, há muitas formas de o fazer. E eu tenho uma simpatia e uma vinculação óbvia com o pessimismo, mas acho que devemos também procurar exemplos que o contrariem, porque na história e na política nada está definitivamente encerrado, nunca. Acho que se há alguma coisa que a história, a arte também, nos ensina, é isso. O campo das possibilidades, por mais recônditas que sejam, continua aberto. É isso que a Naomi Klein nos vai dizendo, é isso que tanta gente nos vai dizendo. E é isso que a resistência palestiniana nos diz. De facto, Israel é um caso paradigmático da esquizofrenia em que conseguimos viver, não é? Exatamente aquilo que acontece em Israel acontece num cenário de guerra como na Síria. O regime sírio é, com razão, chamado de ditadura e sanguinário. Em Israel faz-se tiro aos palestinianos, isso é um desconto natural que causa todos os dias mortes. E, portanto, não há uma indignação, não há uma comunidade internacional que se levante, faça isto. Claro que há pessoas, há organizações, há muita gente que se levanta, faça isto, mas não há esta ideia de comunidade internacional operante, não é? A justiça internacional, onde quer que ela esteja. Portanto, acho que há fenómenos de resistência, muitos. Acho que o campo das possibilidades continua aberto. E é provavelmente por isso que eu não quero. Não sei se há mais alguma questão a aflorar, se podemos, se calhar, avançar no sentido de fim da sessão, mas antes estava-me a lembrar do título do livro da Paula Coutinho, O Futuro é para Sempre. Ela vai buscar uma frase que foi escrita lá, foi no muro da faculdade, não foi? Acho que sim. Mas ainda antes disso, queria só relembrar a questão, assim, não ser pessimista é pensar naquilo que o Soeiro escreve, naquela última carta às tias, o abraço que lhes vai dar no dia em que já não houver opressão, em que já fossem todos livres. De facto, ele não viveu até 74, portanto ainda faltavam 25 anos, mas isso estava lá, essa força estava ali, e isso pode continuar a existir. É nesse sentido que eu agora gostava de dizer-vos adeus, agradecer-vos. Não quer dizer que não tenham nada para dizer a seguir, mas pronto, era mais ou menos neste sentido, deste fundo de esperança, mas que seja operativa. Muito obrigada pelo nosso projeto, do museu, e de estarmos aqui hoje. Obrigado.